Bom dia, amada igreja, aos irmãos que aqui estão por essa manhã, aos remanescentes, depois de ontem, como eu, ainda estou um pouco abalado, ainda por conta de um resfriado também, mas aqui está o Senhor a nos sustentar mais uma vez, né? Tivemos bastante trabalho ontem, bastante mesmo, mas foi uma bênção demais aquela festa que a gente teve aqui. Se você não teve, perdeu, então ore para que Deus nos dê força para organizar outra até o final do ano. E assim a gente pode estar celebrando junto essa comunhão tão maravilhosa durante a manhã. Bem como já foi orado pela nossa irmã Noeli, nosso pastor Miguel está servindo ao grupo das Forças Armadas da Marinha, no retiro, ele sempre está com eles, então na manhã também de hoje ele está lá, pregando. Pastor David está servindo na sua profissão também, então ambos estão servindo a Cristo, onde estão. Então lembramos de orar por eles então também durante o dia de hoje. E aqui estou eu, depois de um tempo indo visitar alguns irmãos, algumas igrejas. Foi um privilégio, foi um prazer estar pregando também no mês da juventude, tanto no Rio e até indo a São Paulo, mais uma vez. E eu conheci, sempre aquilo que a gente mais ama, a igreja, irmãos ali em Cristo. E aqui estou eu de volta, com saudade dos irmãos e já sendo desafiado à continuidade do texto de Daniel. Nada fácil para nós, mas aqui estamos. Antes de mais nada, irmãos, nesse retorno de São Paulo, semana passada, uma coisa me marcou muito naquela volta do ônibus. E uma frase eu guardei, é como se fosse assim, essa expressão, estamos quase lá. Uma senhora que estava naquele assento, eu que estava errado porque eu troquei de lugar, era um assento alternado, então eu sentei em outro para poder pegar um lugar melhor, estava vago. E aquela senhora veio ao meu lado ali, conversando, e ela disse em primeiro momento que ela não consegue dormir na viagem. Então pensou 8 horas de viagem. Ali eu falei, poxa, é hoje que eu vou ter que ficar acordado. E ali a gente conversando, e ela contando um pouco da sua história de vida, e aí ela olhava para os lugares como se fosse no horizonte, por meio da janela ali, e aí eu dizia, quando ela me perguntava, e aí, estamos chegando? Eu falei, não, estamos quase lá. Quando chegou em Resende, ela agora está perto. Eu falei, não, ainda tem um tanto pela frente. A verdade é que eu tentava aquietar o coração dela, a ansiedade dela com aquelas respostas, mas ainda assim eu sabia que estava bem longe. Estamos quase lá, mas na verdade não estávamos. Temos uma longa viagem pela frente em nossa caminhada cristã, irmãos. Não sabemos se Deus vai nos arrebatar no exato momento de hoje ou amanhã, não temos uma promessa nas Escrituras que nos dê essa garantia, mas o que nós sabemos é que daqui para frente, até que Cristo volte, as coisas não tendem a melhorar, senão a piorar. Isso se torna até muitas vezes uma frase nossa, uma coisa que a gente carrega, parece que as coisas só pioram, basta você sim ligar a sua televisão e acompanhar algumas notícias. É óbvio que tem notícias boas, estamos aqui reunidos nessa manhã, mas em grande maioria são sempre notícias ruins no mundo que temos. Mas Deus está no controle da história. Daniel 7, como foi pregado, ainda que prometa um mundo novo, é uma esperança para o povo de Deus no inteirinho da história, onde o povo de Deus precisará manter firme a sua fé diante de dias ainda turbulentos e agitados que virão sobre o povo. Lembrando que o povo está no cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro, embaixo do domínio terrível de Nabucodonosor da Babilônia. E aí perguntas para nós nessa manhã, como perseverar em fé e obediência a Deus quando se vive em constante pressão, intensa perseguição e parece que não há um fim iminente à vista? Como perseverar diante dessas coisas, olhando para um Deus que governa, mas diante da pressão intensa, talvez a gente não tenha, e não tem mesmo, como outros irmãos em Cristo estão vivendo o mundo afora, cada vez mais sendo entregues à opressão por conta dos inimigos ali, diante da perseguição do Evangelho e da fidelidade em manter firme a fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Se a soberania de Deus sobre a história e o futuro já estava tão claramente estabelecido para o povo de Deus, é o que nós vamos ver pela manhã, séculos antes, como isso, tanto para o povo judeu e quanto para nós, traz confiança e fidelidade no dia de hoje, como já foi lido pelo nosso irmão André de manhã no Salmo e fomos cantando aqui durante todo o momento. O capítulo 8 de Daniel, meus irmãos, nos leva a uma cena impressionante na história. Diferentemente do capítulo 8, diferentemente do 7, que fala de um sonho, aqui nós temos uma visão dada por Deus ao seu servo. É isso que acontece no capítulo 8, ainda no Império Babilônico, onde ele vai avistar, sim, a queda da Babilônia e a sucessão de outros impérios e reinos que vão surgir. E ele revela isso a ele por meio de uma visão e de um anjo, clareza nos detalhes, séculos
depois que aconteceriam. Por isso, a mensagem de Daniel 8, nessa manhã, para nós, nos lembra que, por maiores que sejam as ameaças contra o povo de Deus, nenhum império ou líder pode agir além do que o Senhor permite, e todos, no tempo certo, irmãos, serão derrubados pelo seu poder, e o seu povo será preservado, fiel, para cultuá-lo. Por isso, nessa manhã, o tema que nós temos é Deus preserva o seu povo para cultuá-lo. Abra sua Bíblia no capítulo 8 do livro de Daniel e assim vamos ver os primeiros versos. Capítulo 8 de Daniel. Leremos dos versos 1 a 8 nesse início e depois iremos vendo outros versos. Deus preserva o seu povo para cultuá-lo. É a fidelidade de Deus que nos sustenta para o culto diante dos nossos inimigos no mundo. Daniel 8, a partir do verso de número 1, diz assim: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai, ou às portas de Ulai, um rio que atravessava Suzã. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã que nos conduz até aqui a tua casa, Senhor. Juntos como a tua igreja, como o teu povo reunido, Senhor. Dependendo de ti nessa manhã, estou eu aqui para falar aos meus irmãos, Senhor. Como um instrumento em tuas mãos, Senhor. Ainda que talvez fraco fisicamente, mas me mantenha firme espiritualmente aqui para falar aos teus filhos, Senhor, a tua igreja. Por favor, Senhor, me conduza e que a tua igreja seja edificada, abençoada, encorajada até os dias de hoje, Senhor. Por favor, fica conosco, nos abençoa e que toda a glória seja dada a Cristo, somente a Cristo nessa manhã. Assim eu oro. Amém e amém. Bem, irmãos, o primeiro tópico da nossa mensagem se chama Homens Poderosos e a Perseguição ao Povo de Deus. O que nós temos no versículo 1 vai dizer no terceiro ano do rei Belsazar, ou seja, 2 anos depois daquela primeira visão que estava lá no capítulo 7, que ele teve naquele sonho. Agora é diferente de um sonho, como eu disse. Agora nós temos em Daniel capítulo 8, é uma ampliação do capítulo 7, das figuras que foi pregada pelo pastor Sérgio, dos animais que ali estavam, do urso, do leão, do leopardo, aquilo aqui vimos no 7, agora é uma ampliação com pontos diferentes que vão acontecer no texto, nós vamos ver isso conforme a exposição dessa manhã. A explicação é de que os gregos conquistarão ainda mais os outros impérios que estão à sua frente por meio dos medo-persas. Daniel volta a falar, aqui é interessante para nós, o seguinte, ele começa o seu escrito na língua hebraica, falando ao povo judeu especificamente, depois ele muda para a sua língua do 2 até o 7, em falar em caldeu, em aramaico, uma língua mais popular, podemos dizer, e agora no capítulo 8 ele retorna à sua língua hebraica, é uma visão que ele tem, não é um sonho, ele está sendo transportado não fisicamente, mas espiritualmente, não me pergunte como é isso, mas é algo tão tenebroso ao ponto que o final do versículo do capítulo 8 vai dizer que ele cai como se fosse desmaiado, exausto, cansado com aquilo que ele viu.
Então é uma visão transportada de algo muito maior do que ele pode imaginar. E ele volta a escrever e trazer essa visão do escrito do capítulo 8 aos judeus de forma específica, porque isso é tão importante, porque isso revela coisas futuras que ainda iriam acontecer para o povo. Então, no início, no reinado, no 3º ano, 2 anos depois daquela primeira visão que ele teve no capítulo 7 do sonho. Onde Daniel se encontrava, então, nessa visão, vai dizer o texto que Deus levou ele, como eu disse, à capital da Pérsia, as portas da Pérsia, para que ele pudesse ver na cidade de Suzã, que a província ali de Elão era um império que estava diante dele, o Império Persa, que seria o próximo domínio, a continuidade daqueles que iriam dominar a Babilônia e iam vencer a Babilônia. A visão é apresentada aqui por meio de figuras, como eu disse, históricas e reinados específicos que vão sucederem conforme o texto e são facilmente identificadas. Olha a partir do verso 3, como eu disse para vocês, ele disse: olhei para cima diante de mim, junto ao canal, e ali estava um carneiro. A primeira imagem que ele tem, a visão que ele tem aqui, grandiosa, é de um carneiro com 2 chifres. Um representa os medos e o outro representa a Pérsia. Um sobrepõe o outro, um tem uma notável imagem que é a Pérsia, um é Dario e o outro é o Ciro da Pérsia. Dario que já vinha invadindo a Babilônia, conquistando, depois ele vai se unir com o Ciro da Pérsia e vão se tornar um reino unificado, reinos aliados, mas depois um estará contra o outro e serão subjugados também pelos reinos que virão depois, sucessivamente. Assim conta a história, que os reinos que se levantam, mas eles também se levantam para cair. A ideia do carneiro aqui, irmãos, a gente vai ver o carneiro desafiava o ocidente, o norte e o sul, e ninguém podia conter contra ele. Um animal feroz que avançando, vai dizer o texto que ele dava amarradas, cabeçadas. Já viu aquela imagem daquelas na internet de bodes, dando cabeçada nos outros ali, no dono ali? É como se fosse isso, ele está avançando, destruindo. Ninguém, não há nenhuma capital, não há ninguém que possa deter ou resistir à sua força. Tamanha força era desse carneiro poderoso, irresistível. O verso 4 vai dizer que ele engrandeceu-se diante dessa realidade que acontecia. Quanto mais ele avançava e dominava, mais ele se engrandecia. Assim, era o império representado por essa imagem. Olha para o verso 20 comigo, e não há nenhum mistério para nós aqui no texto para identificarmos essa figura do carneiro. O verso 20 vai dizer: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Um carneiro, 2 chifres. Um é Medo, outro é Persa. A Persa sobressai com o rei Ciro. A segunda imagem que nós temos da visão é um bode vindo do ocidente. O verso 5 vai dizer que ele vem correndo numa agilidade, numa rapidez, sem tocar o chão, irmãos. É tão rápido que conta aqui, conforme a visão, que ele vem tão rápido que nem toca o chão. Outra imagem que eu lembro na internet, já viu aqueles caras que ficam ali imitando como se fosse um passe, correndo, parece que eles nem tocam o chão e vão sobressaindo o chão ali, quase que sobrevoando o chão. Esse animal vem tão rápido que diz o texto que ele nem toca o chão, tamanha força, agilidade e vingança e desejo de sobrepor o outro império que aqui está, os medo-persas. E olhe para o verso de número 21, no capítulo 8, vai dizer: o bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Ele vem avançando em direção ao carneiro. Ele vem com força. Então temos aqui uma grande batalha entre os animais, o bode e o carneiro. Quem vence? O bode. O bode vence, ele despedaçou os 2 chifres do carneiro e pisoteou até o chão. E como eu disse, o bode peludo representa aqui o rei da Grécia. E o grande chifre entre seus olhos simboliza ninguém menos, ninguém mais do que o primeiro rei, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Ele foi o maior monarca do Império Grego Macedônico, onde devastou muitas cidades de ponta a ponta, teve um grande domínio, mas ainda assim ele não é a grande proeminência aqui do texto, não é um grande apontamento, porque virá alguém mais forte ainda, dentro dos seus 4 reinos que sucedem também depois, muito pior do que esse que a gente está vendo aqui na história, onde é contado durante toda a história, tem até filmes aí você pode encontrar sobre a história de Alexandre o Grande, seus feitos. Mas diante dessa realidade, qual a mensagem que a gente aprende aqui? Simplesmente com essa figura do carneiro e do bode. Passada para os nossos dias, diante dos olhos humanos, reis e impérios parecem invencíveis. Parecem que nunca vão ser derrotados, parece que eles lutam entre si, eles vencem um ao outro, mas parece que nunca vão perder. Mas aos olhos do Senhor, não passam de simplesmente carneiros e bodes conduzidos pelo cajado divino. Deus está ali, permitindo poderes que os homens têm,
mas ainda assim Deus está conduzindo a história. Não importa quão grande ameaçador o império seja, não importa quão ameaçador sejam os homens no mundo, não importa como eu vi na matéria dizendo que homens vão pensar sobre o futuro do país, do mundo, quanto à paz, não importa o quanto eles tenham poder, eles são apenas um ator em uma peça cujo grande autor soberanamente conduz todo o roteiro da história. Ele é o nosso Senhor. Esses impérios representam papéis temporários que no momento da história, suas vozes, ainda que se levantem, serão caladas, eles serão humilhados, irão simplesmente para os bastidores da história. Aqui temos, como eu disse, a primeira parte da visão, uma série de animais que se exaltam cada vez mais, avançam, conquistam, se engrandecem e até alcançam ao ponto de serem depois destruídos, que sabemos que o bode venceu e tomado de grande força, ele sobrepõe o carneiro em grandeza. Irmãos, quando esse bode estava no auge do seu poder, no verso 8, se você olhar comigo mais uma vez, diz: o bode tornou-se muito grande, mas no auge do seu poder ou da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Na sua maior força. E esse chifre quebrado aqui representa Alexandre o Grande. Quando o chifre é quebrado, a ideia é de que Alexandre o Grande, quando vinha governando, ele morre. E morre aos seus 33 anos, depois de tanta conquista que teve diante das suas próprias mãos. Mostra que esses homens, quando sobrepõem, chegam ao alto, ainda assim eles são quebrados. E quando ele é quebrado, esse chifre vai dizer, e assim a história também conta, que é sempre assim que acontece com o mundo, quando alguém está no poder e alguém perde esse poder e não avança mais, ou seja pela morte, ou seja porque é retirado, logo outros tentam tomar o poder e é contado, não aqui no texto exatamente como eu vou dizer, mas que outros 4 generais, ou outros 4 chifres tomam o lugar aqui. E diz que eles vão na direção dos 4 ventos da terra. E quem seriam esses 4 chifres com a morte de Alexandre o Grande, esse grande chifre que quebra do bode? O império foi dividido em 4 grandes generais, diz Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, ou o império de Seleucida, que vai ser um dos mais terríveis que nós temos. Esses 4 vão estar na história sendo contada no período do povo judeu, no período que vai dizer que é o período intermediário ou interbíblico, que está entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, ali contado naquele período. A história ainda está acontecendo do povo judeu, Deus está agindo, a história do povo está acontecendo, não mais com esse relato de Alexandre o Grande, mas esses outros pequenos reinados que surgem aqui desses homens fortes, também poderosos, que lutam entre si para buscar poder, e veja, sempre em busca de poder, 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 poder e poder. 2 deles se destacam na história, Ptolomeu e Seleucida. Alternadamente, eles invadiram e dominaram a Judéia, e assim eles tentavam fazer com todas as suas forças, e o reino de Seleucida, que surge com o relato do versículo 8, conforme esse chifre que é quebrado, tornou-se muito grande para o auge, a sua força e poder, o chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos. O chifre pequeno, que aponta para o versículo 9, olha comigo, de um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Esse é chamado de Antíoco Epifânico. Terrível. Antíoco Epifanes também pode ser considerado, ele ataca, interrompe, tenta acabar com o culto do povo judeu, destruir a fé de qualquer forma, tudo que ele pudesse. Veja no verso 10, diz assim: cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião do exército dos santos, o sacrifício diário não foram dado ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Quando fala das estrelas aqui, fala do povo de Deus, irmãos. O capítulo 12, verso 3, se você puder abrir sua Bíblia rapidamente comigo, capítulo 12, verso 3. Diz assim: aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Esse é o povo de Deus, identificado no versículo 8, ele vai contra o povo de Deus. A estrela aqui representa a estrela do céu, o próprio povo de Deus, irmãos. Na história, essa figura, então, como eu disse, Antíoco Epifânico, é terrível demais, além do que Alexandre o Grande na história.
Nos capítulos anteriores, nós temos a imagem, e foi pregado pelo pastor Sérgio, sobre um chifre pequeno. Aqui, como eu disse, ainda que seja uma ampliação do capítulo 8, do 7, 8, o chifre pequeno aqui é diferente para nós que surge na história. O chifre pequeno, falado no versículo 8, um pequeno chifre aqui, é esse homem Antíoco Epifânio, que é diferente do chifre pequeno lá contado no capítulo 7, que está no quarto reino, que é o de Roma, de onde surgem aqueles 10 chifres, lembra? Do capítulo 7, e um chifre pequeno está ali, é do Império de Roma, mas aqui é do Império grego, da consequência ou da sequência do reino de Alexandre o Grande, desses 4 generais aqui agora. Esse aponta ou é um protótipo daquele primeiro como anticristo. Esse está atacando de forma regional ao povo de Deus, e o fim dos tempos que será resolvido aqui por parte de Deus para o povo é na história do povo de Daniel, o povo judeu, apontando para o grande e perseguidor dos últimos dias do povo, da igreja de Cristo, com o anticristo que virá no final dos tempos, da grande batalha final que teremos ainda. Então há uma diferença desse pequeno chifre, porque ele representa parte do terceiro reino grego que vem do Seleucida, desse homem terrível. Ele conquista nações ao sul e do oriente. Ele avança, ele invade a Palestina, vai dizer o texto, a terra gloriosa, ou a Palestina. Ele não apenas ataca os judeus politicamente, irmãos, mas religiosamente, ou seja, ele tentou destruir a fé deles. É diferente dos dias de hoje? Não. O inimigo de nossas almas, o que ele quer mais fazer? Destruir a fé dos crentes. Se ele roubar a fé, ele roubou tudo. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Depois de convertido, converte a outros. Roguei por ti, pela tua fé, Pedro. Não é diferente em nossos dias. Esse homem pensa da mesma forma. Ele quer destruir a fé do povo judeu, naquilo que eles confiam. E assim também nós devemos ter essa certeza que o inimigo de nossas almas não quer outra coisa senão roubar a fé. Que a gente não confie, creia e se apegue àquilo que foi dado por Deus a nós como dom, como graça. Ele tentou helenizar as forças aqui do seu império para todos. Ele chama o povo judeu para perto, como se fosse tentar estar com ele para conquistar os outros impérios, ele ser o maior. Depois ele engana o povo de Deus. Ele age de forma muito terrível. Ele sacrificou ali coisas terríveis como um porco dentro do próprio templo. Ele tentou trazer adoração a outros deuses dentro do templo. Ele saqueou no Santo dos Santos. Roubou vasos de ouro e de prata. Ele tentou ser o maioral, o Deus daquele tempo. Ele trucidou aqueles que permaneciam fiéis à fé em Deus. Ele queimou as escrituras daquele tempo. Ele fez tudo o que pôde fazer. A versão Ara traduziu o versículo 13 com transgressão avassaladora. Transgressão avassaladora. O inimigo de nossas almas, ele não brinca. Os inimigos nesse mundo contra a fé do povo de Deus não brincam. Eles não vêm para fazer carinho na gente. Eles não vêm para conversar com a gente. Eles vêm para destruir a fé dos crentes. E como você tem lidado com a sua caminhada cristã? E aí, por ver esses homens poderosos avançando, esse homem é tão terrível, mas ele será destruído. O ataque contra o povo de Deus equivale a um ataque contra o próprio céu, irmãos. Atacar o povo de Deus. Lembra Paulo? Quando Jesus aparece diante dele numa grande luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir ao povo de Deus é perseguir ao próprio Senhor Jesus Cristo. Isso equivale, então, a ataque contra o próprio céu. Os judeus permaneciam fiéis à lei de Deus. E o inimigo vai estar sempre incomodado com isso, ao culto divino, e não tolerava que fosse outro adorado, senão ele mesmo, essa figura chamada Antíoco Epifânico. Deus preserva o seu povo para cultuá-lo com fidelidade. Aqui a gente avança para as partes finais do sermão. Poucas cenas nessa visão são tão intrigantes para nós, meus irmãos, e emblemáticas quanto a esta visão que temos no texto. E aqui eu chamo a sua atenção para isso. Daniel recebe a interpretação a fim de lembrar os seus leitores de uma retrospectiva histórica. E antes mesmo de ser revelado algo a ele, veja comigo nos versículos 13 em diante. Dos anjos, então ouvi os 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando serão suprimidos o sacrifício diário? A rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse:
Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado ou purificado. Então eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la. Diante de mim aparecia um ser, parecia um homem, e ouvia a voz de um homem, que vinha do Lai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se ao fim dos tempos. Então, enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar a você o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Tempo do fim aqui, irmãos, é a referência ao tempo do fim de agora, do período que Daniel está vivendo, das coisas que aconteceriam ainda. 70 anos na Babilônia, 70 anos, fornalha, cova dos leões. Ainda tem mais coisa, Senhor. Não basta esse sofrimento, esse cativeiro babilônico que está subjugado, a ira de Deus termine sob julgamento. Lembra, o povo está sob disciplina também do Senhor. E Deus está permitindo que impérios se levantem ainda contra o seu próprio povo, com limitações no seu poder, mas como um propósito divino para atuar para a disciplina do povo, a vara de Deus por meio desses homens acontecendo, desses reinos maus que se levantam. Deus está agindo e controlando a história. Com isso, irmãos, Deus preserva para a fidelidade ao seu povo. Há um clamor nos céus, a fidelidade está segura nos céus. Os anjos cantam aqui, clamam. Até quando? Eis que um homem surge. Gabriel, dá a visão a esse homem logo, revela a ele o que há de acontecer. 2.300 manhãs e tardes que vão acontecer ainda para frente. Imagina tendo essa visão de impérios sendo destruídos, a Babilônia caindo, outros surgindo, se levantando, e Deus conduzindo tudo isso. Até quando? Há um homem que chega e diz ao anjo Gabriel. Quem é esse homem? Os autores e os comentaristas vão dizer que é o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus vindo, dá a ele a visão, porque as coisas se resolvem nos céus, estão seguras. A fidelidade está mantida do povo de Deus no céu. Os anjos, Deus está controlando a história, evidenciando isso. E o anjo Gabriel então explica a visão a respeito do futuro da região. A Babilônia vai cair. Daniel, a Babilônia vai cair. Vão surgir outros impérios, mas eles vão cair também. Inclusive até você vai cair. Daniel não cai prostrado porque ele tem a imagem do anjo só diante dele naquela visão, por conta do conteúdo daquela mensagem tão profunda. Não sei se você teria essa mesma imagem. A verdade é que muitos de nós precisamos estar prostrados diante de Deus. A verdade é que muitos se aproximam de Deus, mas deveriam estar prostrados diante de Deus e não tentar se levantar diante de Deus. Há cristãos, há crentes que precisam se prostrar diante de Deus e cair. João, quando viu Cristo, o céu aberto no trono, ele cai prostrado diante de Deus. A gente precisa sondar e pedir para que Deus sonde o nosso coração, para que a gente realmente seja humilhado diante da poderosa mão do Senhor e caia prostrado também diante da grandeza desse Deus, porque Daniel caiu diante dessa visão. 70 anos mais e ainda viria mais sofrimento. Talvez perguntas para nós soem: por que Deus não mudou a história aqui? Porque sabendo que coisas aconteceriam, as coisas não poderiam ser resolvidas o quanto antes. Há uma criança que, diante de uma palestra de um grande renomado pastor chamado John MacArthur, que já está nos céus, já encontra-se com Cristo, aguardando a volta de Cristo, a sua glorificação, um grande homem de Deus, uma criança faz a seguinte pergunta a ele, Joey Canzenza: por que Jesus não impediu Eva no jardim do Éden quando ela comeu do fruto? Por que Deus não impediu? Ele diz, tipo assim, ele poderia pará-lo sempre. Ele não fez isso por quê? Por que Deus não impediu de Eva comer? John MacArthur fala, essa é a pergunta mais profunda e teológica que já ouvi. E a gente pergunta se as coisas iam acontecer assim, império se levantando, Deus permitindo, por que Deus não evitou logo isso e tomou outro caminho? Só uma coisa pode ser vista conforme todo o contexto de Daniel e toda a Bíblia, a soberania de Deus e o Deus que é glorificado em todas as coisas. E Ele permite que essas coisas aconteçam, que homens maus ainda se levantem, que sejamos tentados, provados, para que Ele seja glorificado em todas as coisas. A única resposta que nós temos aqui é a soberania divina controlando toda a história e nada perde o controle, nada foge daquilo que Ele tem em suas mãos.
uma aplicação para a sua vida nessa manhã. Os monstros que estão no seu pesadelo, noite após noite, dia após dia, privando o seu sono, normalmente não serão os impérios desse mundo, por mais que ainda sejam violentos, não são esses homens desse mundo assolando a sua vida. Talvez você não tenha contato nenhum com esses homens diretamente, com medo, mas ainda assim aconteça. Mas sim, coisas do nosso cotidiano, da nossa própria vida, do próprio presente, da futura segurança que temos quanto ao que está por vir em nossa caminhada cristã, em mantermos firme a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, uma enfermidade acometida fatal em alguém próximo da sua família, ou algum conhecido, como o câncer tem retirado a saúde, a vida de muita gente, como uma vizinha aqui dessa rua, em pouco tempo, veio a falecer. Pode ser mais ainda um marido ou uma esposa que veio abandonar a fé, ou um filho. Uma depressão da alma que nunca se aparta, nunca vai embora. Esses podem ser os seus inimigos, os pesadelos, os impérios que tentam dominar a sua vida e mostrar que são poderosos sobre você. Como uma família que me recebeu em São Paulo, com o seu marido, aquele representante da sua casa, o seu lar ali sentado, impossibilitado de fazer as coisas por sua própria força, sendo conduzida por enfermeiras e médicos ali, e a sua família, mas aquele homem me fazia sentar ao lado dele. Rodrigo, ouça aqui o louvor comigo e vamos louvar a Deus. Como diz o salmista, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ainda assim, irmãos, como o pastor Miguel lutou em oração pela vida da sua irmã, como a nossa querida irmã Tayara no hospital ali diante da enfermidade, uma coisa é certa para nós diante dessa segurança, desses perigos, desses monstros que assolam a nossa vida. Guarde isso. Se o divino pastor estiver com você, ele não deixará que eles o pisem até reduzirem você ao pó. Não vão reduzir você ao pó. Se o divino pastor estiver conduzindo a sua história, a sua vida com o cajado divino, não há animais, não há impérios, não há homens nessa vida que podem te assolar e trazer medo ao seu coração. Nada, se ele estiver diante de você. O salmista diz, os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado, irmãos. Olha o que vai dizer Paulo na sua carta aos Romanos: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. E ele conclui, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Leves e momentâneas. Os sofrimentos dessa vida. Bem, avançando para o fim, verso 23 e 25, olhe para a sua Bíblia. Diz assim: no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias, é Antíoco Epifânio, como eu disse. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos do que nele confiam e se surgirá contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. O que nós temos aqui, e como nós vimos até aqui, é um poder limitado, usado por Deus pelos seus propósitos divinos em conduzir a história. Observe que no verso 24, como vimos, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, não vem dele, não vem de si, não vem dos homens. É um poder que Deus concede, mas é um poder limitado, é uma autoridade limitada para governar, irmãos. Nem nós temos poderes e autoridade absoluta. Um pai não tem toda a autoridade de ser um pai. É uma autoridade parcial. Parcial. Ele não tem toda a autoridade. Um líder, um pastor, não tem toda a autoridade. Ele tem uma autoridade parcial. Ela é limitada. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Nos céus e na terra. Nenhum poder terreno é autônomo. Todo governo existe e atua apenas porque Deus, em sua soberania, concede e limita a sua força para cumprir seus propósitos eternos. A verdade, como eu disse, esses reinos se acham poderosos. Porém, é Deus a fonte de toda força e poder. Ele é a fonte de toda força e poder, meus irmãos. O templo, de fato, foi destruído de Jerusalém, no tempo de Daniel.
por causa do pecado do povo. A soberania de Deus, mas também a responsabilidade humana, e nós vamos ver isso no capítulo 9, Daniel vai orar junto pelo pecado do povo e pelo pecado do povo. Aparentemente, a gente vê que o inimigo aqui no versículo 25 se achou tão poderoso, mas ele foi destruído. Não pelo poder dos homens. Lembra que eu disse que todos os impérios vinham sendo destruídos um pelo outro? Mas diz agora que esse inimigo é destruído não por mãos humanas. Não por mãos humanas. O próprio céu há de agir a nosso favor. Você encontra essa história desse homem, depois se você quiser ler, numa Bíblia, não faça devocional lá, mas só para efeito histórico, para consulta histórica, no livro de 2 Macabeus. O relato desse homem diz o seguinte, de Antíoco Epifânico: farei de Jerusalém um cemitério de judeus. 2 Macabeus, capítulo 9, esse homem escreve até uma carta aos judeus, depois dizendo que ele chega ao leito enfraquecido, não tem mais o que fazer, mas tem uma frase que ele diz: farei de Jerusalém um cemitério de judeus. Ele foi ferido por Deus e acometido por dores insuportáveis. O final da vida desse homem terrível diz que ele morreu de uma forma impensável, como ele esperava. Do nada. Uma dor, uma queda da sua cavalaria, enfermo, sem ter o que fazer. Esse homem é vencido. E ele diz mais: é justo submeter-se a Deus e não aspirar o simples mortal a igualar-se à divindade. No final desse homem ele entendeu, não tem como querer ser como ele é, se igualar a Deus. E assim é o fim dele e da sua história. Olha o verso 27, que diz: eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias, depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Foi além dele, foi uma visão profunda demais. Não foi uma historinha contada. A Bíblia não é uma história, não é um livro de um gibi que você lê e lê de qualquer maneira e tenta entender por curiosidade. Que legal, achei isso tão bonito, que coisa engraçada. Não, gente, é a história do povo de Deus. É um cativeiro de 70 anos. São coisas que virão, são inimigos futuros, são impérios, são poderes, são forças do mal. Mas há um Deus soberano, há a ira sobre o povo, mas também há um Deus controlando a história para o bem do povo, para perseverar o povo, para que o culto seja, de fato, cultuado ao único Deus somente na história. Há uma profundidade muito grande nisso. Eu quero concluir nessa manhã, diante dessa verdade que Daniel sente isso no mais profundo da sua alma, com algumas conclusões e desafios para você. Vimos até aqui a ascensão dos impérios, dos reinos, mas também vimos as suas quedas. E vimos Deus preservando o seu povo, e Deus nos preserva nessa manhã para continuarmos a cultuá-lo com fidelidade. Lembra que eu disse a fidelidade é sustentada nos céus. Há um Deus poderoso. O nome de Gabriel se chama Poderoso de Deus, ou Guerreiro de Deus. Guerreiro de Deus. Creio que não veremos todos os detalhes do futuro à nossa frente, como a Daniel foi revelado ali o que aconteceria. E tudo bem se isso não acontecer. Mas se tivermos algumas respostas, algumas coisas à nossa frente, a certeza da confiança de que Deus não soltou a mão da história. Deus não soltou a mão da história, irmãos. Da sua vida, da minha vida, da igreja, do seu povo. Ele não soltou, ele está fazendo uma obra grandiosa nas nossas vidas. E enquanto ele está fazendo essa obra, as coisas estão acontecendo. Inimigos se levantarão, se surgirão cada vez mais. Ainda que os inimigos do povo de Deus pareça que eles estão vencendo, e que a igreja por vezes está vencida, como vai dizer o versículo que nós temos 12, que diz: ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião, portanto o sacrifício diário foi interrompido e a verdade foi derrotada, o chifre teve êxito em tudo que fez. Ainda que pareça que o inimigo tenha êxito em nossas vidas, diante de nós, das coisas que estão acontecendo no mundo, preste atenção, temos a Cristo. Temos a fé inabalável no Cristo que venceu, guarde isso. Vá comigo para um texto do Evangelho de Mateus. Lembra que eu disse? É um período interbíblico que vai de Malaquias e aí é contada a história do povo, mas olha comigo no Evangelho de Mateus 14. E aí há um momento da região para o povo, mas também há uma linguagem dos fins dos tempos, escatológica para nós, e a Daniel tem essa linguagem apocalíptica. Mateus 24. Só vamos ler o texto. Mateus 24, a partir do verso 4, diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane,
Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqueles que perseverarem firmes até o fim serão salvos. Essa é uma vitória para nós. Jesus oferece dar à igreja, irmãos, uma coroa verdadeira. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esse eu darei a coroa da vida. Um desafio final e último. Daniel nos ensina, então, uma atitude louvável de submissão a Deus ao que ele fez. A gente viu na história que os reinos se levantaram, e o que Daniel fez? Ele não agiu. Ele não reagiu ali. Ele simplesmente observou, contemplou e viu o que Deus estava fazendo, esperou e confiou no Deus, naquele que era poderoso. Daniel reconhece que nada pode fazer com suas próprias mãos. O que Daniel fez foi descansar no Senhor e contemplar o que Deus está realizando. Por isso, nessa manhã, para você, meu irmão, não desanime. Não desanime. Não desanime da caminhada. Ainda que tenham inimigos à sua volta, ou que você ouça dos maiores inimigos nesse mundo, não desanime. Isso reside na vitória de cada um de nós, da igreja. Deus é vitorioso. O culto permanecerá fiel a Deus. Amém? Porque Ele é fiel. A sua fidelidade dura para todo sempre. André lembrou, o amor leal de Deus vai permanecer para a sua igreja. E nós vamos permanecer fiéis, porque iremos olhar para Ele, que já é vitorioso. Deus está preparando a sua igreja fiel para suportar com paciência a sua volta, o seu governo eterno e último. Deus está preparando a sua igreja. Aquieta o seu coração, meu irmão. Aquieta, Deus está preparando. E eu vou te dar uma palavra de esperança, não minha, mas do apóstolo Paulo, enquanto você caminha, enquanto os medos chegam a você, para que você aquiete seu coração e lembra que Ele está fazendo você suportar todas as coisas. Paulo diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não vem algo que não é comum. Mas Deus é fiel. E Ele permitirá que vocês sejam não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Isso é conforto para você nessa manhã? Tá difícil. É uma enfermidade? É um homem mau? É uma tirania? Calma. Ele vai providenciar um escape. E, na verdade, Ele já providenciou. Cristo. Feche seus olhos.